Existe uma enxurrada de roguelikes, roguelites e vários outros nomes para esse gênero novo que despontou aí há não muito tempo. A ideia de sempre ter uma partida nova toda vez que você ligar o videogame com um mapa totalmente reformulado não é assim, no entanto, tão nova, mas tem agradado muita gente ultimamente e eu, por não ser exatamente um conhecedor do gênero, não sabia nem por onde começar. Eu me aventurei um pouco com o Dead Cells e confesso que não me pegou não, viu? É um jogo legal, tem um senso de humor bacana, mas eu achei o ritmo meio lento, meio arrastado demais pro meu gosto e eu acabei desistindo depois aí de umas horas jogando. Mas o que um roguelike tá fazendo aqui no Shmups BR? Bom, essa é a estreia do Shmups BR Bônus, o quadro novo onde eu vou falar não necessariamente de shmups, mas de jogos com elementos tipo run and gun, plataforma, roguelike, beat'em up, e que o que mais eu achar interessante falar pra vocês, porque afinal de contas eu não vou recomendar porcaria, né? Isso não quer dizer que o canal vai deixar de ser sobre shmups de maneira nenhuma, ele vai continuar sendo, digamos, shmupocêntrico. Mas acho que tem muito jogo que pode ser de interesse de vocês e que eu simplesmente me impedia de falar para tentar preservar o conteúdo do canal, mas acho que não tem mais necessidade, né? A gente pode falar de outras coisas também. Sendo assim, se você gostar desse quadro e do que você vai ver aqui, por favor, deixa seu like, comenta e considera assinar o canal para ajudar a gente a continuar crescendo. E bora falar de Orbital Bullet, porque além de um roguelike, cara, é um run and gun muito bacana. A primeira coisa que me atraiu no Orbital Bullet foi a direção de arte escolhida bem pouco ortodoxa da geometria das fases. O jogo, como você pode ver, se passa todo ao redor de um mapa cilíndrico, que me lembra um pouco Resogun. Só que ao invés de ser um clone de Defender, ele é um run and gun roguelike, que é algo até meio difícil de definir. Se alguém falasse pra você, olha, joguei ontem um roguelike, um run and gun cilíndrico, você ia ter problema pra pensar sobre o que ele é, né? E bom, tá aqui o Orbital Bullet. Não tem muitos jogos assim por aí e só por causa dessa estética doida que eles inventaram eu já fiquei interessado. Uma coisa muito legal e que eu achei assim, interessante de cara é o fato de você poder usar o cenário cilíndrico para matar inimigos lá na frente. Como seus tiros acompanham a curvatura do cenário, é possível você planejar e mirar em coisas que não estão exatamente na sua frente e eu achei isso muito legal. E, como um bom roguelike, Orbital Bullet vai te matar, te matar, te matar de novo e de novo e de novo e te obrigar a fazer um monte de grinding para você subir os atributos permanentes do personagem. E sim, prepare-se para levar uma bela de uma surra nas primeiras horas de jogo, mas aí é um roguelike, né? Então não é uma novidade para ninguém. Existem também os pontos de skills que são coletados nas fases, que podem ser gastos para melhorar algo na build do seu personagem temporariamente, e que ficam com você até que o personagem morra. Também é possível variar o tipo de build que você vai fazer e alternar entre grupos inteiros de perícias no meio do jogo, criando a sua própria árvore de skills. O personagem começa com uma arma bem básica e assim como encontra 3, ele pode guardar uma segunda alternando entre elas no meio do jogo. Além do botão de tiro, é possível rolar, que permite que você se esquive, e pular em cima dos inimigos no melhor estilo Super Mario, caso você fique sem munição. Eu adoro ficar matando esses pulgões, cara, e pulando em cima deles, porque, cara, esses bichos são chatos pra cacete. Existe uma infinidade de upgrades possíveis pro seu tiro, para aumentar a barra de vida do personagem, para aumentar a precisão das armas e até ativar armas secundárias que ativam sozinhas, como uma martelada automática, granadas, shurikens, botas especiais que fazem mais dano no inimigo quando batem em cima dele, bota planadora e mais, cara, uma porção de armas que são destravadas com dinheiro, com engrenagens que você coleta no meio do jogo e que podem ser adquiridas quando você pega a planta para aprender a fazer elas. No começo do jogo é tudo meio precário, tá? Como eu já mencionei, a surra no começo é inevitável.
Mas não demora muito não para você começar a ter acesso a armas muito bacanas, como essa submetralhadora, esse canhão, e o lançador de ácido. É sério, os desenvolvedores foram muito criativos para quando estavam desenhando as armas malucas e, cara, cada partida que acontece começam a aparecer umas mais e mais doidas que podem te fazer cair na gargalhada, cara, porque são formas muito bacanas, muito criativas de matar os inimigos que vão ficando cada vez mais agressivos e irritantes também. A ação no jogo também não demora a ficar frenética. Uma vez que você domine o funcionamento de uma ou duas armas, você já vai ter que aprender também uns skills diferentes e aí você já formou uma build na sua cabeça. E aí é só partir pra porrada. A trilha sonora e o estilo gráfico de pixel art em pseudo 3D foi muito bem escolhido, parecendo assim um jogo da era 8 ou 16 bits com esteroides. O jogo é altamente viciante e mesmo que você morra tendo feito algum progresso, você já volta com ponto para gastar, dinheiro, arma nova e já te coloca de volta nos trilhos e já te incentiva a voltar a tentar uma nova partida. O que eu não gostei no Orbital Bullet? O mapa de fases é meio confuso às vezes. Você precisa destruir todos os inimigos dos andares da fase e depois entrar num boss, mas vai acontecer muito de você se perder e não saber direito para onde ir. Não por se tratar de um labirinto, porque afinal de contas é um cilindro, mas porque você vai ter que tomar um elevador em algum lugar para ir para outro setor do jogo, e às vezes esse elevador não está ali na sua cara, e não é muito fácil de achar não. Esse problema de orientação tentou ser corrigido pelos desenvolvedores com um sistema que permite você pressionar um botão para ser jogado à próxima fase, ou se teleportar entre os andares, mas mesmo assim, às vezes você fica perdido sem saber onde está o elevador que tem que pegar. Outra coisa que me frustrou um pouco é como algumas das suas armas causam dano colateral em você no meio do jogo, principalmente as armas de munição explosiva. Você precisa ficar esperto, pois as granadas ou as bombas também te acertam. E eu morri muitas vezes com os meus próprios tiros. O que não é exatamente um problema, mas eu sinceramente preferia que não tivesse. O jogo já é suficientemente difícil sem isso, tá? Os inimigos literalmente pulam em cima de você em grupos e eles têm ataques que pegam área grande da tela. Eu achei totalmente desnecessário esse dano colateral das próprias armas do jogador. Não existem muitos power-ups de encher vida não, e como você pode imaginar, se morreu uma vez, morreu, então pra que isso, né? Há também um pouco de confusão visual por conta do cenário ser cilíndrico, e no começo você não entende muito bem o que você vai ter que acertar e o que está vindo na sua direção, mas isso é questão de costume. Depois de algumas partidas dá pra fazer mira em inimigos que estão do outro lado da tela, e deixar umas bombas esperando por eles, e eles vêm andando e batem nelas, o que é muito legal. Ao final de cada fase tem um boss e é possível ir para outros mundos, e também existem estágios secretos que são abertos por portais dimensionais, que são uma fase só apenas, um andar só, mas que estão cheios de inimigos super agressivos e que dão um bônus bem generoso no final. Essas missões do portal dimensional são opcionais e o jogador simplesmente pode ignorar elas se não tiver afim de um desafio extra. Enfim, eu recomendo demais Orbital Bullet para quem quer um run and gun roguelike diferente de tudo que você já viu, com ação frenética e muitas horas para abrir tudo que o jogo oferece. O jogo tem um replayability praticamente infinito e é viciante, e está disponível já para Steam e Nintendo Switch, ainda sem um lançamento físico previsto. E se você gostou desse quadro novo, deixa seu like, comenta, e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraços, fui!